Meus queridos, a paz do Senhor. Assistindo um dia desses canais de escatologia, a irmã falou, uma irmã até da Itália, né? Que o nosso nome pode ser tirado do livro da vida. Com todo respeito, mas com todo respeito e paciência do mundo, sem querer ser o dono da razão, porque ninguém é. Eu perguntei a ela, no ensinamento de escatologia, onde ela viu na Bíblia que Deus risca o nome do livro da vida. Gente, para começar, vamos ler Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que está em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Repetindo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Meus queridos, antes de construir o mundo, ele já tinha escolhido. Ele já tinha escolhido. Continuando. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa raça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos seus pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não é da vontade nossa não, gente. É da vontade de Deus. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no nosso Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança nele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Gente, da força dele, não é nossa. Vão entendendo aí. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais,
muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Então, meus queridos, continuando a leitura, né? Eu vou dar uma lida para vocês em Romanos 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, eles dão um exemplo. Pela lei, a mulher está casada. Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera, pois o marido dela morreu, né? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Estão entendendo? Ele está fazendo uma comparação com a esposa, com o casamento. Por isso, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Vocês entenderam a comparação? Nós morremos para o pecado. Éramos escravos do pecado. Éramos escravos, no caso aí, da lei. Porque a lei, o tempo todo, ela nos acusa. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente não consegue fazer isso com os nossos próprios braços. A gente acaba cometendo todos os pecados, né? Mas por meio do corpo de Cristo, né, nascemos de novo. E pertencemos agora a Ele. Tá? Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme um novo modo do Espírito, que é o Espírito Santo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Vocês estão notando que só aí já diz que quando nós seguimos a lei, na verdade ninguém consegue seguir a lei. Só através de Cristo, né, que nos dá uma nova vida, a gente nasce de novo, que aí sim a gente passa a seguir a lei. Aí muitos dizem, mas é perigoso falar assim, porque as pessoas pensam que é só aceitar Cristo e ser salvo. Sim. Mas as pessoas elas podem se desviar assim? Claro que não. É isso que as pessoas não conseguem entender. Quando a gente é liberto pelo Espírito Santo, o próprio Espírito novo que habita na gente faz com que nós sigamos a lei. Gente, é tão simples entender isso. Ninguém vai a Deus. Não há um justo sequer. É só ler e entender totalmente a Bíblia. Continuando. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Não existe lei. Não existe alguma coisa que me acuse daquilo que eu vier a fazer. Então eu não posso ser acusado. Aquilo não é um delito, aquilo não é um pecado. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Agora sim. Descobri que o
próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Porque não tinha como a gente seguir os mandamentos. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Vocês entenderam, gente? Quando fala que o nome vai ser riscado no livro da vida, na verdade esse nome nunca foi escrito no livro da vida. Não tem como. Pois é o próprio Espírito que habita na gente, que é o Espírito Santo, ele nos ajuda no caminhar com Cristo. É tão simples entender isso. As pessoas, a gente fala isso, elas são ignorantes, elas falam que a gente, agindo assim, a gente vai fazer com que as pessoas já que eu sou salvo por Cristo, eu posso pecar à vontade, eu posso fazer acontecer. Mas o Romanos 7, nada fala isso. É muito pelo contrário. Se fosse depender da gente, aí sim. Por isso não depende da gente. Por isso que as suas ovelhas vão ouvir a voz do seu bom pastor, mais cedo ou mais tarde, quer queiramos ou não. Em Romanos 8, versículo 33 fala: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem justifica os seus escolhidos. Não somos nós na nossa caminhada. Não. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz: sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Continuando, meus amados. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e de seus anjos. Jamais, olha a promessa, jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Ele não colocou aqui um se. Ele não colocou um porém. É uma afirmação. Mas tem gente que teima com Deus, né? Apocalipse capítulo 17, versículo 8 diz: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é.
e entretanto virá. Você vê só, até no final dos tempos, esses habitantes da Terra, já diz, os nomes deles já não estão escritos no livro da vida. Eles vão crer em tudo que o anticristo vai fazer. São aquela parte que eu não me engano qual versículo está, qual capítulo, que fala que Deus fará com que eles acreditem no erro. Continuando. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Olha mais essa. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. São os vasos de ira. Continuando. Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Aí as pessoas pegam esse versículo e falam, olha aí, risca. Mas aí não está falando que Deus risca. Não está falando que Deus risca. Isso foi, se eu não me engano, Moisés que falou, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. É uma oração a Deus. Se não me engano, é Moisés conversando com Deus, né? Não estou lembrado. Que diz, se não risca-me o teu nome do livro que escreveste. Mas não é Deus falando que vai riscar. E muitos falam que esse riscar aqui está se referindo à vida da pessoa terrena. Mas continuando. Salmos, capítulo 69, versículo 28. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam colhidos no rol dos justos. Vou parar por aqui, porque só coloquei para vocês versículos tirados da palavra de Deus. Não coloquei minhas palavras, tanto é que eu li para vocês capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque as pessoas, a gente deixa um comentário no canal de um irmão, eles ainda blasfemam, falam que a gente fala aquilo que a gente está achando. Sinceramente, meus queridos, o que eu penso não interessa nem a mim, nem a muitos os meus irmãos. A gente tem que falar o que está na Bíblia, quer doa ou não. Que a paz esteja com todos.